Pessoal, vamos dando continuidade aos nossos assuntos referentes ao SUS. Hoje nós vamos falar um pouco de práticas integrativas complementares. É uma nova política nacional, não é tão nova assim, mas ela trata de cumprir mais um dos princípios filosóficos ou doutrinários do SUS, no sentido de entender a integralidade, de entender as pessoas e seus conhecimentos, como nós falamos, os saberes popular, e implantar práticas que não são da medicina tradicional, mas tem muito a ver com a cultura dos povos, principalmente da nossa formação cultural indígena, africana, portuguesa, resgatar esses valores a partir de modelos e exemplos já estabelecidos no mundo, de forma a tratar a pessoa na esfera integral e sempre buscando estimular o autocuidado e o bem-estar. O objetivo da nossa aula vai ser rever alguns conceitos fundamentais do SUS, rever as bases de funcionamento do sistema, entender a necessidade de estimular o autocuidado aos usuários do SUS, e apresentar as PICs, como assim ela é chamada, os seus valores e as suas necessidades de implantação na esfera do sistema público de saúde. Para que a gente nunca possa esquecer, o SUS ele vai sempre buscar cumprir os seus princípios doutrinários, que são eles nas esferas da universalidade, da integralidade e da equidade. A universalidade, lembrando o conceito de acesso a todos o território nacional, independente de crença, de idade, de cor, de gênero, de modo a cuidar da saúde das pessoas, de forma integral, de começo, meio e fim, resolubilidade através do sistema, dando pleno atendimento às pessoas. E equidade cumprindo um valor importante que é a justiça social, quem precisa de mais, mais, e quem precisa de menos, menos, e implantar e incluir aí a participação social tão importante para controle e gestão do SUS. O que a gente aprendeu até agora foi que o Sistema Único de Saúde ele veio para preencher uma lacuna para uma população, um país, digamos assim, sem condições de saúde, com noções de sanitarismo básica, com problemas de doença primários, que poderiam ser resolvidos se nós tivéssemos uma condição sanitária melhor. A partir de então, se estabeleceu várias frentes de possibilidade de saúde, muitas delas mediadas pela relação com o trabalho, como forma de assistência social, até chegarmos em 88 com o pleno estabelecimento do Sistema Único de Saúde, Saúde para Todos. Nós sabemos que há muito desafio, que o sistema ainda está em construção, por isso nós precisamos participar de todas as medidas. Hoje entendemos que ele é um sistema forte, já está estabelecido e fundamentado, mas precisa ser ancorado na sua atenção primária, que é o ponto mais forte do Sistema Único de Saúde. Então, resgatando só alguns conceitos que são importantes serem enfatizados, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, isso é garantido pela nossa Constituição de 1988, da onde está a base que alicerça o nascimento do SUS, que a partir daí tem a sua formação e sua Constituição e está em plena construção. Então, nós temos 32 anos de sistema que tem passado por desafios, que tem muitos desafios ainda a vencer, mas tem se mostrado forte nesses tempos. Então, para atender os seus princípios, ele cria estratégias que a gente já conheceu. A primeira estratégia é o Programa Agente Comunitário de Saúde, que lança a mão de recrutar pessoas da comunidade para trazer as necessidades do seu território, da sua comunidade para a unidade de saúde. O Programa Saúde da Família, associado à Estratégia Saúde da Família, ele vai até mais próximo da população, atendendo os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Quem precisa de mais acesso terá mais. Assessorado ainda pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que vem para complementar as necessidades dessa população em outros quesitos de especialidades, sempre com enfoque
da consolidação da atenção primária, que visa sempre promoção da saúde, educação em saúde, imunização, campanhas, de modo que que o indivíduo, o usuário do sistema, ele tenha noção de quais são os fatores que agravam a saúde e bem como nas doenças crônicas, saber tratar essas condições de saúde e se tornar um dos responsáveis pela sua condição de saúde. Esses são os pontos essenciais da atenção primária. Aqui, para fecharmos o esquema de saúde pública nas bases de funcionamento do SUS, né, que as redes de atenção à saúde, nós temos a atenção básica, que são as UBSs, que o foco são ações preventivas, e quanto mais ativa ela é, essa unidade básica de saúde, melhor ela atende a sua população. A atenção secundária, que vem no diagnóstico precoce, no tratamento adequado de determinadas doenças, e bem como se as doenças já existem, elas vão minimizar os seus agravos. Nós temos as UPAs, as unidades de saúde 24 horas, que têm a intenção de atender indivíduos já com sinais e sintomas pré-estabelecidos. A atenção terciária, que são os casos mais de reabilitação, readaptação, no qual o indivíduo vai estar passando já ou passou por um processo de doença e agora precisa de uma atenção especializada num processo de reabilitá-lo e reinseri-lo num processo no ambiente de trabalho ou mesmo em qualidade de vida. A partir então de novas estratégias, de novas diretrizes, a Organização Mundial da Saúde ela estabelece a implantação de práticas alternativas como forma de tratamento à população na atenção primária à saúde, visto que o objetivo das práticas complementares é estimular o autocuidado e a boa prática de atividades que promovam bem-estar e qualidade de vida no sentido do cuidado à saúde. Então, um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é gerar o autocuidado. Então, de maneira segura e eficaz, tentar estabelecer e tentar levar o mais próximo possível da população novas práticas. Uma das primeiras práticas a serem estimuladas foi a acupuntura, que tem uma excelente aceitação. Embora ela não seja uma prática da medicina tradicional, ela é uma prática muito valorizada na medicina chinesa, que teve segurança e base de dados já estabelecidas como forma de recuperação a alguns processos de doença. E isso torna justo, atendendo o princípio de equidade, que isso chegue à população mais vulnerável e que não tem condições para custear essa forma de tratamento. Entendendo a dinâmica de um povo, entendendo como ele se constrói, as práticas integrativas elas vêm para resgatar valores que são estabelecidos pela cultura popular e que são de muitas formas princípios de tratamento, princípios de autocuidado, princípios de cuidado com o corpo. Nós, na nossa Constituição, na nossa base cultural, nós temos uma rica dimensão de valores, de saberes e de práticas mesmo que desenvolvem saúde. Entre elas, se nós considerarmos a cultura indígena, o seu conhecimento a respeito da natureza e dos medicamentos a partir da natureza e ervas afim, a cultura oriental, que tem estabelecido as suas práticas complementares, o Lian Kun é o melhor exemplo delas, a própria acupuntura, que vem dessa origem, os valores da cultura africana do ponto de vista religioso, as práticas europeias, né, a colonização portuguesa nos trouxe a termoterapia, né, os banhos termais, o uso de água mineral como forma de tratamento. Então, cada cultura trouxe para a gente um elemento que por muito tempo foi esquecido ou até mesmo menosprezado, e que volta a ser resgatado através das PICs, de modo a oferecer saúde à população. Então, desde a década de 70, a Organização Mundial da Saúde ela tem estimulado essa busca das práticas e dos saberes de uma cultura, né? Objetivando sempre trazer como medicina tradicional complementar ou integrativa para o Sistema Nacional de Saúde. Então, não é uma característica exclusiva do Brasil. Isso já está no mundo.
essa intenção de melhorar a atenção primária. Com a declaração de Alma-Ata, que nós já vimos nas aulas anteriores, que tratava exclusivamente de entender o que é saúde, entender o que é promover saúde naquela esfera mais ampla, fica claro que quanto mais eu conseguir expandir a atenção primária do ponto de vista da sua organização, do seu acesso a todos, e que o autocuidado seja estimulado, melhor vai ser para a população em geral. Os estudos mostram que o cuidado baseado nessa atenção primária, através de uma clínica generalista, de vários profissionais, não especialistas olhando a família como um todo, o grupo como um todo, entendendo toda a esfera do que é saúde e de como construir a saúde, melhor é a resposta. Nós teremos uma população mais saudável, teremos um dos princípios do SUS atendido, que é a equidade, e com isso teremos menos custos para os sistemas de saúde. Então a ideia é tornar o mais próximo possível das pessoas práticas simples, práticas que fazem parte da sua realidade, que valorizam o seu saber, saindo da esfera farmacológica, saindo da esfera clínica, indo mais para o autocuidado. A partir dessa noção de que a PIC é uma necessidade implantada, reconhecida por muitos países, a gente vale só reforçar onde elas já estão estabelecidas na atenção primária. Nós temos exemplos que na Suíça já tem formação em PICs, né? Quais PICs cada país tende para uma linha. Mas vale ressaltar que, como são uma série de práticas estabelecidas pela cultura do seu povo, a demanda e a oferta e a procura é que acabam direcionando qual PIC cresce mais nesse contexto. No Canadá, temos 57% das terapias com ervas, 31% com quiropraxia e 24% na acupuntura. Na Inglaterra, os médicos, generalistas do National Health Service, eles usam algum tipo de PIC. Na Holanda, as plantas medicinais, a terapia manual e a acupuntura, elas vêm numa linha de frente. A França e a Alemanha também usam algum tipo de terapia manual. E 45% dos médicos, eles consideram que os medicamentos homeopáticos são eficazes. O pleno estabelecimento da prática depende muito dos profissionais que a aplicam. Então, algumas práticas ainda não têm uma formação específica. Então, fica a cargo, a gente percebe isso aqui no Brasil, de que as unidades básicas de saúde que têm alguma prática integrativa, essa prática é desenvolvida por algum profissional do setor que se identifica com aquela prática e a oferece para a comunidade. Então, são práticas várias que vão desde do Lian Kun, que eu preciso ter formação de vivência, de experimentação e eu posso reproduzir essa técnica, bem como a acupuntura, que precisa ter uma especialização para estar aplicando a técnica. Então, o que vale entender é que a prática ela vai estar disposta e cabe aos profissionais se atentarem a ela, se interessarem em aprender mais sobre ela. Então, aqui nós temos algumas diretrizes para pleno conhecimento das portarias apenas, né? Eu falo que é importante a gente conhecer para saber o andamento delas. Então, nós temos um SUS a partir de 88, com os seus primeiros alavanques 90, 91 e o seu crescimento. E a partir daí, ele vai se estabelecendo e vai criando estratégias de atender sempre os seus princípios, né? Então, em 2003 se cria, através do Ministério da Saúde, tem o objetivo de elaborar uma política nacional que vai dar diretriz para essa medicina natural e essas práticas complementares que já começavam a aparecer no Brasil. Em 2006, uma portaria publicada, a portaria 971, e que ela estabelece quais seriam as primeiras práticas, né, estabelecidas no Brasil. E 2017 se amplia então as PICs para as PICs que a gente conhece hoje. Então, assim, nem todo município tem todas as PICs, mas alguns municípios têm mais PICs do que outros. O que difere é, como eu falei,
a necessidade da comunidade, a procura da comunidade e a própria oferta pela unidade básica de saúde. As diretrizes das práticas integrativas, elas dependem de muitas influências, né? E uma delas eu gostaria de citar para vocês, que é no quesito pesquisa. Então, quanto menos pesquisa eu tenho, quanto menos interesse eu tenho para apresentar essa área para a comunidade, menos conhecimento a comunidade tem dos benefícios que essa prática vai trazer. Qualificação e estratégias de implantação também são parte dessas diretrizes que impactam diretamente na comunidade. Divulgação e informação, o posto ativo, né, nessa implantação, o acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos, que passa a ser um desafio por conta da organização farmacológica pré-estabelecida da alopatia. Então, tudo ainda são práticas, são ações que precisam ser organizadas e serem apoiadas pela participação social, de modo a fortalecer as diretrizes e estabelecer a PIC no nosso país. A partir, então, das referências do Ministério da Saúde, se cria a Política Nacional de Práticas Integrativas, como nós vamos chamar as PICs, com o objetivo de incorporar e implantar a PIC no SUS, contribuir de forma a aumentar a resolubilidade do sistema, consequentemente melhorar a ampliação, acesso à PIC na atenção básica e assim tornar ela um dos fatores primordiais para minimizar os agravos à saúde, bem como a busca pela atenção secundária, promover, né, a racionalização da saúde, a educação em saúde, o entendimento e uma boa prática de saúde da população em si, e estimular ações em relação ao controle e à participação social, estimular a população a esse conhecimento, a divulgar essa informação e fazer com que essas estratégias se fortaleçam e cresçam cada vez mais. Baseada nas práticas normativas pelo SUS, lá estabelecidas em 2006, as primeiras estabelecidas foram as plantas medicinais e a fitoterapia, o resgate ao valor e à cultura dos povos a respeito do uso de plantas medicinais, a valorização da homeopatia como prática terapêutica, a medicina tradicional chinesa através da acupuntura e a auriculoterapia já sendo implantada e estabelecida de oferta à população, a medicina antroposófica, que vem com mais uma filosofia, um estilo de vida baseado em crenças e valores religiosos, o termalismo e a crenoterapia, como eu falei, baseado na cultura portuguesa, que vinha com a influência dos banhos termais como benefício para a saúde, principalmente nas doenças crônicas, e aí se estabelece o termalismo social, que seria o turismo termal, né, a conhecimento de estâncias termais no nosso país, e a ida até essas estâncias para banhos, consumo de água, isso tudo gerando pleno estabelecimento da saúde. Então, o nosso país é um país rico em águas, em algumas regiões águas termais, águas quentes, águas com alto potencial de minerais que estabelecem alívio da dor, principalmente nas dores crônicas. Nós temos aqui em São Paulo a Água de São Pedro, né, que é uma região muito rica em águas termais e que vem atender esse termalismo cultural. Falei de São Paulo, mas existem outros territórios, como eu citei acima. O nosso país é rico em água, então nós temos muitas regiões que propiciam esses banhos, né? Que aliviam a dor e melhoram o desconforto e geram bem-estar e saúde. Associado às práticas já estabelecidas na portaria anterior, vêm-se as práticas normatizadas pela portaria 849 do Ministério da Saúde em 2017, que incluíam outras práticas complementares nas PICs. São práticas mais voltadas para a esfera holística, né, do conhecimento como um todo, saúde física e mental, práticas de culturas diferentes, práticas que podem ser estabelecidas com uma filosofia de vida, alguns sem
ser exclusivamente do ponto de vista espiritual, mas estando no enfoque de bem-estar físico e mental. A arte-terapia, a medicina ayurveda ou ayurvédica, que é a massagem ayurvédica, a biodança, a dança circular, a meditação, a musicoterapia, a osteopatia, a quiropraxia, a reflexoterapia, a reflexologia, o estudo, né, desses eixos e diretrizes, o Reiki, que tem crescido muito, e tem alguns estudos de algumas escolas importantes com o objetivo de entender como ele traz benefício à saúde das pessoas, a massagem Shantala, massagem do bebê, que foi muito valorizada no momento em que o país teve um surto de Zika e que acabou gerando microcefalia em algumas crianças na região do Nordeste, que acabou gerando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e essa massagem ela foi utilizada com o objetivo de estimulação cognitiva e de percepção corporal e teve muitos bons resultados. Uma terapia que a gente chama terapia complementar familiar, constelação familiar, que tem crescido em algumas regiões, com o objetivo de minimizar e mediar conflitos familiares, e o yoga. Essas práticas, elas podem ou não estar estabelecidas na unidade básica de saúde, mas elas podem também ter relações intersetoriais. O que eu quero dizer? Então, eu tenho uma comunidade, um território, uma unidade básica de saúde, e nessa região eu tenho também um espaço cedido pela comunidade, por uma igreja, por qualquer organização que vem a atender essas práticas e oferece essas práticas em parceria à unidade básica de saúde, sem custo para o usuário de saúde. Aqui temos uma base de dados, alguns gráficos que nos dão a dimensão de como estão as PICs no nosso país, para entender como seria a melhoria no acesso à atenção básica e quais regiões e quais tipos de PICs são mais procuradas. Então, nesse gráfico, aqui nós podemos observar que uma região de forte influência das PICs começa na região Nordeste, seguida pela região Sudeste. As práticas que mais são procuradas ainda é a acupuntura, a auriculoterapia vem em segundo lugar e as práticas corporais também em grande crescente. Se comparada com a acupuntura, ela vem na linha de frente. Que as práticas corporais se enquadram aí o Lian Kun, o Tai Chi Chuan. Todas as práticas corporais e coletivas se englobam nessa lista de atividades. Então, entender que a população conhece pouco as práticas ou as unidades básicas de saúde ainda não oferecem na demanda suficiente para atender a expectativa da população. Então, apenas 18% dos municípios ofertam PICs, né? E a qualidade dessa oferta, né, ainda é baixa, né? 16% realizam PICs. Então, assim, a partir do momento em que ela é valorizada, que ela é incentivada e que ela é apresentada para a população, vai se aumentando os números de usuários que se beneficiam dessas práticas e, consequentemente, reduzem a procura por assistência médica, enfim. Então, o que nós tínhamos no passado, né? 5 práticas em 2006, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a medicina antroposófica e o termalismo, e 14 incluídas em 2017, sendo as práticas mais de origem oriental, e 10 incluídas em 2018, também com ênfase mais no sentido holístico. Como eu falei, a ideia é entender o ser humano em todas as suas esferas. A demanda vai ser pela apresentação para a comunidade e o aceite da comunidade. Não adianta eu ter uma unidade de saúde no qual eu ofereço dança circular e a população não adere. Do mesmo modo que eu ofereço terapia com florais e eu não tenho o preparo suficiente para aquela população. Então, a demanda ela é muito voltada para a realidade da comunidade. Então, quem implanta as PICs precisa conhecer
a realidade do território. Interessante também falar das punks, né, que também vêm junto com as piques, que são plantas alimentícias não convencionais, que vêm ganhando destaque por resgatar valores, né, da nossa cultura popular, plantas que muitas vezes eram consideradas matos, que eram criadas em jardim como flores e que têm valor nutricional e que podem ser agregadas à alimentação. Isso deve ser incentivado, valorizado e discutido nas oficinas e rodas de conversa com a equipe do NASF, com as nutricionistas do NASF, a respeito de como essas plantas podem beneficiar a família, a vida das pessoas. Ainda associado às punks, que elas estavam sempre muito presentes na cultura indígena e com o tempo acabou perdendo seu valor por conta de outros hábitos alimentares, a valorização da cultura diversa, né, saindo daquela esfera de cultura familiar. Temos alguns 3 exemplos, tem muitos outros, mas esses 3 exemplos eu gosto de falar deles porque eles saíram dessa cultura popular e foram para a alta gastronomia e foram muito bem aceitos e hoje voltam a aparecer num cenário, mas esquecendo do seu valor nutricional, que é muito importante e ainda muitas vezes esquecido pela população. Um dos exemplos é o Ora Pro Nobis, conhecido também como carne de pobre, por ter um alto teor de proteína, foi sempre muito utilizado na culinária mineira e hoje acabou sendo esquecido por um tempo. É uma trepadeira que era considerado mato, e a ideia do nome vem do orai por nós, e acabou passando de cultura por cultura, ora pro nobis. E ela ganhou fama num programa de culinária famoso, em qual a apresentadora falou e incentivou o seu consumo, e então ele voltou a ser resgatado. A serralha também, muito bem apresentada nesses programas, que também é rica em vitaminas e que era da nossa cultura e do nosso consumo, bem como a taioba, também muito popular na culinária mineira, que acabou sendo esquecida pelo seu alto teor de ferro e pela cultura popular como cura da anemia. Então, são só alguns exemplos de plantas que eram muito presentes na nossa cultura e com o passar do tempo foram sendo esquecidas e hoje estão sendo resgatadas e discutidas novamente com a população. O que nós temos hoje, então, são os números de municípios que ofertam SUS, ainda poucos municípios, né, se nós formos observar em relação às suas capitais. Nós temos algumas regiões que levam maior atenção para o sistema de saúde, nesse sentido das PICs. Os números de atendimento individuais, eles crescem mais, né? Então, a busca ainda pela atenção para o tratamento de doenças, mesmo que crônicas, como a acupuntura, ainda é o maior interesse. As práticas coletivas, as atividades coletivas estão caminhando para o crescimento, que seriam as práticas corporais, mas ainda não está em grande destaque, precisa ser mais incentivada e precisa ser valorizada o crescimento na atenção básica, porque apenas 19% da atenção básica oferece as PICs. Então, muitas coisas baseiam-se do que não é conhecido, as pessoas elas não conhecem, há pouca divulgação e pouco interesse por parte dos próprios profissionais em divulgar essas técnicas ou até mesmo implantá-las, visto que, quando implantados, os benefícios são ótimos, mas precisa-se ter um primeiro passo. Aqui é um gráfico demonstrando os principais problemas ou condições que foram avaliadas onde se ofertou a PIC em 2016. Não quer dizer que para cada queixa dessa foi ofertada uma PIC, mas sim o problema que levava esse indivíduo ao posto e no qual o posto tinha uma prática complementar. Então, a gente pode observar que a hipertensão arterial ela vem em segundo lugar, né, como procura numa unidade básica de saúde, e um pouco mais à frente, tosse e problemas de saúde mental.
bem como depois seguido com os problemas de pré-natal, acupuntura e outros elementos que levam o indivíduo ao posto. O que vale salientar é que essas primeiras doenças, a hipertensão como uma doença crônica, o diabetes como uma doença crônica, vale lembrar que é de procura. Então, procurar identificar nas PICs quais práticas trariam benefício para essa população, bem como do ponto de vista da saúde mental. Qual prática traria benefício para essa população? Então, a demanda de procura de um posto ela é diversa, mas pode-se pensar em quais estratégias pode-se implantar para melhorar a qualidade de vida e promover saúde para essa comunidade. Aqui é só para a gente saber como anda, né? Quais são essas práticas. Esses dados são do DataSUS de 2018, tá? Não está atualizado, mas só para a gente entender, porque todo procedimento executado num posto, ele cria um registro e esse registro vai ser computado no Ministério da Saúde e aí as práticas complementares entram nessa esfera. Então a gente pode verificar que a prática da medicina tradicional chinesa, seja a acupuntura ou a acupuntura, a gente está em primeiro lugar. Depois, né, vem pela terapia comunitária, a terapia em grupo, a dança circular e a biodança em algumas regiões, a sessão de meditação, de musicoterapia, de própria massoterapia. Então, vai num crescente de tratamentos que possibilitam ao profissional da saúde ofertar um tipo de prática para a comunidade e essa prática ter boa aceitação pela comunidade e esses números irão crescendo cada vez mais. A ideia é sempre sair da esfera de tratamento de doença e olhar o ser humano na sua esfera mais global, gerando sempre o cuidado, o autocuidado e o bem-estar. Então, se você quer saber mais sobre cada prática das PICs, tem um canal da Fiocruz. Eu vou estar colocando alguns relatos de vídeos pequenos e curtos sobre algumas práticas corporais, sobre alguns elementos que eu considero importante, para que vocês conheçam mais sobre essas PICs, mas se você quiser saber mais, a partir do olhar de um especialista, no canal da Fiocruz, no canal Saúde, tem lá vídeos explicando essas práticas e o benefício dessas práticas para a saúde das pessoas. Eu espero que tenha conseguido passar a minha informação. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre PICs. Nós vamos estar conversando ainda mais sobre essas atividades pelos grupos que nós temos. Um excelente trabalho e bons estudos!